No livro de Salmos, no capítulo 95, nós vamos ler 6 versículos, 7 na verdade, 8 na verdade. Não vou parar aqui, não 9, não 10, mas só até 8. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cântico de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Quem crê assim, dê um glória a Deus bem alto aí. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo de seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Amém? Antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nós cantamos a Ti, nós entoamos louvores, nós já declaramos que realmente o Senhor é a nossa resposta. Obrigado, Pai, por esse tempo de louvor. Obrigado, Pai amado, porque Tu estás aqui, Tu habita no meio dos louvores. Pai, mas agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco através dela, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Se você vai tomar nota dessa pregação, o título que o Senhor colocou em meu coração é: Eu nasci para te adorar. Quem tem essa certeza que você nasceu para adorar o Senhor? Quem tem essa convicção assim, que nada abala o teu coração? Nada abala, absolutamente nada te tira desse lugar, da essência de quem você é. Hoje nós estávamos tempo de mesa em casa, eu, pastor Manuel e a Márcia, nós estávamos juntos tomando café junto. Logo que acordamos, a Pri, foi um tempo maravilhoso, cantamos, oramos, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tinha feito, por tudo que Ele tem feito, e nós então ali fomos muito ministrados por essa dependência do Senhor, por entender que é o Senhor que faz, de fato não somos nós, de fato, sabe, é tudo dEle, e é Ele mesmo todas as coisas. Quando nós nos deparamos com essa história desse ministério, nós entendemos de fato que é o favor e misericórdia de Deus há 30 anos. Quem crê assim, diga glória a Deus. É 30 anos, é lógico que muitas lutas, muitas dificuldades. Está aqui a Sandra que pode nos afirmar isso, né, Sandra? Mas, e outros irmãos que estão há muito tempo. Inclusive nós temos um documentário para soltar amanhã nas redes sociais. Se você que vai estar aqui, você vai ver que nós passeamos aí por alguns lugares onde a comunidade cristã Nova Aliança esteve. Então, lá no começo, a gente também teve uns totens ali onde conta, mais ou menos, irmão, de uma forma assim muito superficial. Não diz nem 2, 3% do que realmente essa igreja viveu. Mas a ideia naquele quadro não é constranger ninguém, porque naquela época estava mais magro, estava gordo, estava com cabelo, sem cabelo, se tinha ou se não tinha, não tem absolutamente nada a ver com isso. Pelo contrário, é de uma forma para validar esse ministério, entende? Porque, irmãos, desculpa, mas é 30 anos, entendeu? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, é 30 anos. Não é 3 dias, não são 3 meses, entende? São 30 anos de algo que nasceu no coração de Deus. E que isso tem, graças a Deus, dado fruto até os dias de hoje. E vai continuar dando mais e mais, amém? Então a gente foi impactado por isso, levado a esse lugar hoje de manhã, pensando e ouvindo o quanto que Deus tem sido fiel conosco, o tanto que Deus tem sido bom. E a Márcia falou uma coisa que é verdade, devido a um testemunho que eu estava dando, daquilo que eu me sentia nesses dias, abrindo meu coração e dizendo como eu estava nesse ambiente, tudo isso que está acontecendo. E eu falava muito que eu não estava me reconhecendo, porque em outros momentos talvez eu estaria, como eu dizer assim, a 1000 por hora e querendo, e não, hoje eu me sinto como se eu estivesse literalmente, sabe, no mezanino, vendo as coisas acontecer, e eu particularmente, o Abel particularmente, meio que nesse lugar de querer entender, né? Mas por que eu estou mais preocupado porque eu estou assim do que talvez achando que eu estou errado em pensar desse jeito? Não sei se eu tentei explicar, mas é mais ou menos isso. E a Márcia falou uma coisa que é interessante. Ela falou assim: Abel, o problema é que nós não entendemos que o Senhor nos fez foi para um descanso nele. Quem crê assim? Não é isso?
6 dias ele fez todas as coisas. No 7º nós descansamos com ele. Era mais ou menos isso? Foi assim que eu recebia o meu coração. E de igual modo, quando o povo estava ali, aqueles homens no barco, aquela agonia toda, que o barco ia naufragar. Lembra da passagem? Que o barco ia naufragar, aquela coisa toda. E de repente foram procurar Jesus, ele estava no barco o quê? Dormindo. Então realmente tem coisas que nós vamos compreender, que esse mundo que jaz no maligno, ele sempre vai querer tirar a gente desse lugar de descanso no Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é cruzar os braços nos dias de hoje, como dizer assim, não, agora a partir de hoje eu não vou trabalhar, eu não vou fazer faculdade, entendeu? Eu não vou fazer a minha empresa prosperar, eu não vou fazer com as estratégias que Deus me deu para fazer validar, eu não vou deixar de fazer os cursos que eu preciso. Não, não é sobre isso. É sobre você priorizar aquilo que realmente importa diante de Deus. É sobre você validar o que o Senhor tem te entregado para que Ele seja adorado naquilo que você tem. É através daquilo que você hoje é plantado, no lugar onde você está, da maneira como você está, que você tem isso como uma função de exercer o chamado que Deus te deu. Então, se eu estou falando com advogados, eu vou advogar como o Senhor advogaria. Você está entendendo? Se eu tenho uma empresa, sei lá, uma gráfica, essa gráfica vai ter a impressão de Jesus em todo o material que eu for. Não só a letra lá, ó, essa gráfica é de Jesus. Não, no procedimento, desde o funcionário que me atende até o cliente que recebe a mercadoria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só que esse tempo tem tirado a gente desse lugar. A realidade é que a gente tem perdido esse entendimento de que para que nós fomos gerados. Por que houve, sabe, um parar do céu, preste atenção, em toda a formação, e ali houve um consenso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagina, parou tudo para que eu e você fôssemos esculpidos, vamos assim dito, né? Ou feitos para uma excelência de Deus na terra. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você é excelência de Deus na terra, sabia disso? Se tem alguma coisa que você precisa ter em evidência na sua vida, é que você não é um acaso. Preste atenção, que você não é um erro, que você não é digamos assim, um Zé Ninguém. É justamente o oposto. Você é alguém que Deus separou para estar aqui na terra para exaltar o nome dEle. Quem crê assim? Então só aqui a gente já destrói todo e qualquer argumento que você porventura possa ter. Ah, mas eu tenho uma ferida porque eu não tive a representatividade de um pai. Óbvio, glória a Deus. Sabe por quê? Você aprendeu como é ruim não ter um pai. E quando Deus te der um filho, seja a expressão de Deus na vida desse filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa dar sentido às coisas. Não é porque eu não tenho aquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero às vezes não é o que Deus quer. Deus age assim, Ele responde aquilo que a gente precisa, nunca aquilo que a gente quer. Porque se não fosse fácil, todas as nossas orações fossem respondidas. E eu tenho certeza, se a maioria das orações fosse respondida em relação ao nosso presidente, estava complicado. Fecha o comentário, amém? Mas não é sobre política, não é sobre candidato, não é sobre partido, é sobre céu e inferno, luz e trevas que nós estamos vivendo. E existe um posicionamento do cristão nesses dias. Necessário, e só entende esse posicionamento quem de fato entende que nasceu para adorar ao Senhor. Quantos aqui não? Embora o Salmo de Davi aqui chama o povo a um lugar de adoração. Se você for ler o contexto de Salmo 95, é o Salmo de Davi levando um povo a um lugar de adoração e fazendo ele lembrar. Preste bem atenção no que ele diz, olha, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Preste atenção, meus irmãos. Nós vivemos os últimos dias da igreja de Jesus na terra. Quem crê assim? Então fala assim, me leva logo, Jesus. Cuidado que tem gente que falou aí, calma aí. Nós vivemos esses dias onde a coisa está sendo aplainada. Literalmente está sendo espremido. Sabe, aonde sai de fato um óleo fresco, um óleo puro, um óleo, sabe, limpo de mazelas. Porque quando você pega o azeite, não é sobre isso. O azeite puro, ele não tem mistura alguma com a própria planta. É só o azeite puro. Quando você pega, por exemplo, as escrituras, e aquele que medita sobre ela, vê facilmente que Jesus está voltando. Irmãos, não precisa ser um teólogo profundo das cartas, dos cavalos, sabe? Se é antes, se é no meio, se é depois.
É uma noção básica de que Jesus está voltando. É só você olhar os sinais. Você não precisa ter uma profundidade. Não é que eu sou contra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Não é sobre ser contra. Não é sobre isso. Mas a palavra do Senhor diz: olhem para Israel, porque é o relógio de Deus. Olha tudo que está acontecendo. Olha tudo que está se movendo. Lugares onde você não via, digamos assim, maldade de homem. Hoje, sabe, em lugares remotos você vê pecado, você vê maldade, você vê todas as coisas. Então não é preciso, irmãos, não é que eu estou querendo desmerecer os irmãos que estudam a palavra, não, pelo contrário, é necessário. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo apodrece. E talvez seja exatamente por isso que nós estamos vendo uma geração de pessoas, como diz as cartas, movidas por qualquer vento de doutrina, sem conhecer numa profundidade, numa raiz, de fato que dê frutos e frutos que permaneçam. Você balança a pessoa do seu lado, você foi chamado para dar fruto, meu irmão, e fruto que permaneça. Não pode simplesmente você jogar uma semente como se nada tivesse acontecido. Não, você tem que prestar conta daquilo que Deus te entregou. E eu entendo, irmãos, que nesses dias o Senhor tem levantado um povo, uma geração que tem se posicionado por um entendimento de exatamente fazer aquilo que o Senhor tem falado. Diga assim para a pessoa: não se inventa. Diga assim: não se inventa a roda novamente. Ela já está feita. Você pode dizer para 2, 3 pessoas assim: irmão, não inventa a roda de novo não, que já está feita. Só que como que nós nos posicionamos nesses dias? É muito fácil. E eu quero que você abra comigo, por favor, ainda no livro de Salmos, só que no capítulo 100, do versículo 1 ao 5. Eu vou te dar aqui algumas características de pessoas que de fato, mais uma vez, você pode meditar sobre essa palavra em casa, que de fato tem se posicionado nesse lugar, porque entenderam que se eu nasci para isso, se eu nasci dessa forma, se o Senhor me fez disso, então eu tenho que ter essas características, sim ou não? Eu tenho que ter essas características. São coisas que procedem, são coisas que geram através de uma vida. Ou seja, um limão não chora e nem grita para dar limão, não é verdade, irmão? Você não vê um pé de limão gritando, fazendo careta para dar limão. Pelo contrário, assim deveria ser a vida de um verdadeiro adorador, de alguém que sabe que Deus o formou, fez e colocou na terra para adorar Ele, e não a pessoas. E aqui nós não estamos falando de placa, nós não estamos falando de CNPJ, nós não estamos falando de doutrina, nós estamos falando daquilo que nós carregamos. Quem quer assim, diga glória a Deus. Essa é a essência de um adorador. Essa deveria então ser a essência de alguém que carrega algo tão precioso. Irmãos, nós carregamos o Senhor dentro de nós. Quem quer assim, diga glória a Deus. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Olha o que diz o texto: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Os habitantes da terra, tem habitantes aqui? Então diga glória a Deus. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Quantos têm gerações aqui abençoadas? E quantos vão ter gerações abençoadoras? Levante a mão e diga assim: eu declaro sobre a minha geração uma geração abençoada e abençoadora. Todos que conhecerem a minha geração serão impactados, porque serão verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Aleluia! Tem que ter isso. Temos que entender isso, meus irmãos, ainda mais nos dias de hoje. O diabo só quer parar, de tudo ele quer parar. Sabe, coisas que tem parado a nossa vida, às vezes são tão... Irmãos, de fato eu não estou querendo tripudiar sobre a vida e o sentimento, a forma, como não é sobre isso. Eu estou falando da palavra de Deus. E o texto é muito claro, quando também Davi coloca uma realidade muito clara no versículo 2. Olha lá, fica em Salmos 100, versículo 2. Diz assim: prestem culto ao Senhor com... Eu acho que eu ouvi baixo. Com? Pergunta para a pessoa do seu lado: você ouviu o que ele falou?
Então dá um sorriso para ela e fala assim: é com alegria, meu irmão. A palavra do Senhor diz, e você conhece, que um coração alegre, o que acontece? Não olha para o lado se tem alguém com cara fechado ao teu lado. Não olha. Só fala assim: quebra, Jesus. Irmãos, um dos sinais de um verdadeiro adorador é que dentro dele ele sabe que a alegria dele não está vinculada. Vamos lá, bate assim, ó, ao bolso cheio. Diga assim: a um excelente casamento, a uma vida boa. Um verdadeiro adorador sabe que em todo tempo, se o coração dele está no Senhor, o Senhor está com ele. E é nesse lugar de alegria. Porque se eu estou envolvido, entregue no Senhor, eu vou ter um bom casamento. Porque eu vou ser o quê? O Senhor é o centro da minha vida. Então eu vou tratar minha esposa como Jesus trata a noiva. Eu vou cuidar dos meus filhos como o Senhor me ensina. Porque diante de mim, diga assim comigo, os meus olhos não determinam a minha verdadeira alegria. Quem pode dar um glória a Deus para o Senhor? A nossa alegria, ela vem a partir desse entendimento do que nós fomos criados. A minha e a sua alegria não pode ser medida pela circunstância em nossa volta. As circunstâncias falam sim de alguma forma. O que nós temos como prioridade no nosso coração. Se eu vivo num ambiente onde há só murmuração, onde há só reclamação, eu preciso entender que talvez essa fonte está saindo da minha boca. Talvez eu estou vivendo num ambiente onde, sabe, tem tanta amargura dentro de mim que tudo em minha volta também está dando errado. Sabe aquela história de que, tipo assim, eu olho para os outros e eu fico profetizando, eu queria tanto e eu não tenho. Mas claro, o que você está fazendo para ter uma vida correta diante de Deus? Porque Deus, meus irmãos, como diz a palavra, Ele não tem filhos íntimos. Ele tem filhos que o buscam em espírito e em verdade. Por que dá certo para fulano de tal e não dá certo para mim, irmão? Existe uma cartilha, diga assim comigo, existe um manual de vida. Levanta a sua Bíblia e diga assim: a palavra de Deus. Se eu faço tudo o que está aqui, fala assim, levanta forte. Se eu faço tudo o que está aqui, eu tenho alegria no Senhor. Quem pode dar um glória a Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha o que diz o texto, por favor, ainda no livro de Salmos, só que no capítulo 4, do versículo 7 ao 8. Olha o que diz. Salmos capítulo 4, do 7 ao 8. Diz assim: enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho. Você está entendendo o que é trigo e vinho, irmão? Diga assim comigo: condições financeiras. Diga assim: condições financeiras. Diga assim: status. A Bíblia está falando que o coração de um adorador é mais alegre ou é mais cheio do que aqueles que têm condição. Continua o texto: em paz me deito e logo dormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deixa eu dizer, olha aqui uma coisa para mim. Eu creio que a organização financeira ela é fundamental para qualquer pessoa. Eu acho que é um dever do cristão. Eu entendo que inclusive é um dos princípios que nós nunca tomaríamos emprestado, e sim para emprestar. Agora preste atenção. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos altos e baixos. Não falo porque eu sou melhor do que ninguém. Não, eu já tive situações em que pessoas me ajudaram financeiramente a sair da situação. Não me deram dinheiro. Chegaram, pegaram literalmente na minha orelha. Oh, faz isso, que dá certo. E deu certo. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que isso, como base da vida do cristão, tira a alegria das pessoas. Elas não fazem o papel delas. Elas não se organizam para tal. Aí sabe o que acontece? Gastam mais do que ganham. A consequência qual que é? O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu ir para a igreja? Por que eu vou para a igreja? Esse negócio de alegria. Eu quero ver quem paga a minha luz amanhã. Eu quero quem veio. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou julgando, eu estou só falando de uma realidade. 2 mais 2 é 4.
Nós temos que viver com alegria com aquilo que Deus dá. O texto deixa bem claro: melhor do que aqueles que têm vinho e trigo. O cristão, meu irmão, independente do governo que está, ele tem que ser alegre diante do Senhor. Porque o cristão, ele não vive em crise, ele deveria viver em Cristo. Não, você não entendeu isso, dê um glória a Deus. Se você está em crise por alguma situação externa, talvez seja um grande termômetro para você compreender que a tua vida tem que estar em Cristo em primeiro lugar. Lembra lá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O quê? Vamos lá? Dormir, vestir e comer. Não, pastor, lá está dizendo que outras coisas. Não, lê os versículos antes, você vai entender o que eu estou falando. Comer, dormir e vestir. Deus promete isso para nós. Agora, a gente não pode pegar esse texto e usar fora do contexto para servir de pretexto. Você não cuida dos teus filhos, então não, eu tenho que ir para a igreja porque lá eu preciso buscar Deus, então Deus vai cuidar do meu filho. Não, quem tem que cuidar do teu filho é tu. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, e para nós eles são como flechas. Nós lançamos eles. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não dê a Cristo e a Deus aquilo que é sua responsabilidade. Não confunda. Pelo amor de Deus. Talvez hoje nós estamos vivendo um tempo onde essa confusão que é tão primária está inundando tudo. Aquilo que, diga assim comigo, Deus cobra o responsável. Jesus entregou. A Bíblia diz que Deus enviou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção. Deus colocou tudo pela sua vida. Pare e pense se você não está dando algumas partes da sua vida. Tem coisas que nós queremos negociar com Deus. Não, o Senhor tem, sabe, as minhas finanças estão aos pés do Senhor. Deus me levantou, eu estou. Mas tu acha que Deus se move pelo teu bolso? Deus quer você. Então, se Ele entregou tudo o que Ele tinha, preste atenção que você tem devolvido a Ele. Pare e pense o que você tem feito com aquilo que Deus tem te entregado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: me ajuda, meu querido. Fala assim: me ajuda. Irmãos, olha outro ponto do cristão, o adorador. Atos, olha um texto que diz, e nós já lemos ele várias vezes aqui, Atos 2, do 46 e 47. Aqui dá um exemplo claro do papel da igreja, principalmente naquele tempo, e hoje deveria ser assim também. Olha o que diz o texto: todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Diga assim para a pessoa: alegria. Como que um cristão que estava perdido, a Bíblia diz que nós estávamos num charco de lodo, nós estávamos mortos, literalmente em pecados, Cristo nos encontrou. Como que uma pessoa que eu particularmente tenho um entendimento, mas cada um tem o seu, para mim um cristão que verdadeiramente tem um encontro com o Senhor, a sua vida é alegre. Irmãos, não quer dizer que a pessoa vive num ambiente, sabe, lunático, onde não está tudo, sabe, mostrando o dente, tudo. Não, não é isso. Não é sobre ser irresponsável com o que tem que ser responsável. Eu estou falando que as nossas reações falam muito daquilo que a gente carrega. Se qualquer vento, sabe, de notícias contrárias a você te para, é porque infelizmente alguma coisa dentro de você precisa ser tratado. E o Senhor quer tratar nessa noite em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: alegria, meu irmão. A igreja em festa. As pessoas têm que olhar para nós e ver, sabe, o resplandecer do Senhor. Você não pode ser mais do mesmo. Você não pode ter uma cara como se estivesse chupando limão toda hora. As pessoas têm que ter acesso a você, porque você, entenda, irmão, você carrega uma boas novas.
Dentro de você há uma verdade, que é Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós somos uma carta, eu canso de dizer isso aqui em cima, lida por todos, não com tinta, mas com sangue. As pessoas, para princípio, dentro da tua casa, tem que olhar para você e dizer assim: eita, esse cara ou essa pessoa está cheia de Deus. Quem quer profeticamente que as casas são cheias do poder de Deus? Declare isso. Alegria. Não pode ser... Sabe, irmãos, imagina se Davi falasse assim, ó: pois é, né? Hoje é domingo. Vamos lá então, né? Tem que ir para a casa do Senhor, né? Já que vocês estão falando. Imagina. Davi disse o contrário: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos, avança a pessoa do seu lado assim, ó: vamos adorar o Senhor. Ele quer mais de nós. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus? A igreja em festa, não por um aniversário. Não é só por isso, não tem a ver só com isso, tem a ver com aquilo que nos alcançou. Tem a ver com a salvação em Cristo Jesus, tem a ver com a eternidade, com uma vida com Ele pro resto da vida. Irmãos, olha para a pessoa e diga assim: o que você espera da tua eternidade? O que você espera da tua eternidade? Irmãos, é sobre isso, a gente tem que pensar nisso todos os dias. Se Jesus voltar agora nesse momento, para onde eu vou? Como eu vou? Como é que vai ficar minhas coisas? Aí eu vou ficar aí segurando um perdão, eu vou aí segurando uma situação porque eu não consigo conversar, não consigo olhar para... Não, irmão, quebra essas barreiras em nome de Jesus, bota um bombom no bolso e diga assim: ó, você quer um? Pronto, aí é uma conversa. Aí é a dica: bota um bombom no bolso. Você está passando na empresa lá, uma pessoa que só está te queimando, uma pessoa que só está falando mal de ti. Faz o seguinte: segunda-feira, bota um bombom no bolso, um chocolate, passa no primeiro corredor, pega coragem, não vai de primeira, dá uma olhada, entendeu? Aí você volta de novo, vai lá no estoque da tua empresa, vai no banheiro, e o bombom aqui. Fala assim: ó, agora eu vou entrar, agora eu vou entrar. Você quer um bombom? Você quebra. Como assim um bombom? Não, é só para dizer que é o seguinte, ó, tamo junto. Eu estou com diabetes, vamos orar então. Essa é a hora, esse é o momento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Use a estratégia, meu irmão. Porque alguém que não conhece o que você conhece, a responsabilidade é sua, não é dela. Ou você acha que o conserto tem que vir de alguém que não está ouvindo o que você está ouvindo? Não, Senhor. Pai, dê essa revelação que amanhã de manhã o meu encarregado vem pedir perdão para mim, Senhor. Você acha mesmo que vai ser assim? Você acha que então, ô Senhor, que nem aquela história, né? O cara não gostava do encarregado e disse: ô Senhor, coloca a mão sobre ele está me maltratando, não sei o quê. Aí o empregado foi jogar bola no final de semana, chegou assim, ó: rapaz, eu tô todo quebrado, me bateram. Aí ele foi pro banheiro e falou assim: Senhor, tu és justo, tu me vingaste. Irmão, você acha que Deus vai fazer um negócio desse, meu irmão? Não é assim. Diga para a pessoa do seu lado: não é assim, varão. Você é responsável pelo que você está ouvindo. Quantos creem assim? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Salmos capítulo 100. Volte para o texto principal. Salmos capítulo 100, o versículo 3 fala exatamente assim. Salmos 100, versículo 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Quem crê assim, diga glória a Deus. Aqui fala de honra. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e 13. Olha o que a revelação traz. Diz assim, ó: depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Sabe o que eu vejo, irmãos? Assim, com toda a liberdade que nós temos no Espírito, eu entendo que o momento mais crucial na vida de um cristão, de um adorador, está quando ele começa a receber elogios. Obrigado, Ali. Está quando ele começa a receber elogios. A Bíblia diz que o coração do homem é provado nos louvores que recebe, não é assim?
E isso tem derrubado muitas pessoas. Porque acha que pelo bater nas costas, meu, que legal, meu, que maravilha, meu, que isso, aquilo outro, acha que está fazendo um bom trabalho. Tem uma canção que fala que no lugar mais alto, no lugar mais alto é os teus pés. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Não é isso? No lugar mais alto estar aos teus pés. Sabe, irmãos, eu entendo que nós vivemos um tempo onde é isso aqui, ó, para os holofotes serem virados para o que o homem está fazendo. Enquanto os holofotes estiver só em você, entenda, há uma grande probabilidade de você fracassar naquilo que Deus espera a teu respeito. Mas quando os holofotes estão virados para o Senhor, você pode ter a confiança e a certeza que Ele vai fazer tudo o que prometeu. Agora, quando os holofotes estiverem para nós, não, eu sou bom, olha só o que eu construí, olha só o que eu quero, o que é, como que é. Diga para a pessoa do seu lado: tenha misericórdia, meu irmão. Diga assim: cuida do meu coração. Fala para ele assim: cuida do meu coração aí. Diga assim: não deixa eu virar um balãozinho. Fala assim: me fura quando você vê que eu estou subindo. Tá aí uma coisa, eu vou pregar um dia sobre isso. Cadê a Aline? Vamos fazer na hora que entrar, tu não vai ganhar um alfinete, tá? Qualquer dia desse nós vamos dar um alfinete na entrada e vamos dar uns balão. Na hora que estiver pregando: irmãos, então agora é a hora, fura o balão do seu irmão. Puf, pois é, assim que o Senhor quer de ti. Faz assim comigo, ó. Sopra. Se Jesus esvaziou de si mesmo, por que você quer estar cheio? Por que você quer estar cheio? Porque eu sei, porque não sei o quê, porque muito tempo eu faço isso, porque muito tempo eu faço aquilo. Irmão, honra é dele, é tudo para ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Diga assim: todas as coisas. Não é só algumas coisas, é todas as coisas, é para ele. Quando fala todas, você está entendendo? É tudo. Ah, mas eu comecei tal coisa. Claro, não tenha dúvida, Deus partilha contigo as coisas. Mas é para ver teu coração, meu irmão. Não é porque você é o queridinho, entendeu? Deus só confia grandes coisas para pessoas que são pequenas nele. E você está entendendo? As grandes coisas do Senhor estão para aqueles que não querem grandes coisas. E o Senhor fala assim: não, agora tu está preparado. Agora quem quer muita coisa, recebe pequenininho. As bênçãos nos alcançarão. Davi não tinha nada a ver com a história. Chegou lá para levar pão que o pai e a mãe mandou. Chegou lá, viu o cara desafiando. Falou: mas peraí, vocês são um bando de covarde, o que é isso? Eu vou fazer com ele. Não foi assim que ele falou para Saul? Deixa esse gigante para mim. Não precisa dessas tuas armaduras aí não. Eu vou fazer com ele. Mas quem... Não, eu estou falando as minhas palavras, não é isso que a Bíblia diz na íntegra. Mas o que ele disse para Saul? Não, Saul, fica tranquilo. Eu não tenho medo de coisa grande assim não. Porque eu estava sozinho lá, matei um leão e urso, deu tudo certo. Para que eu vou querer isso aí? Esse aí é fichinha. Chegou para ele: Senhor, hoje mesmo vou dar tua cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que sabe no secreto quem Deus é. E avança com a certeza de que já é vencido, já venceu em nome de Jesus. Uma vez o Manuel falou para mim assim: Abel, Deus nunca entrega uma guerra a gente já, sem saber que tu já venceu, não é isso? Todas as guerras que nós passamos, não é aquele negócio: rapaz, eu estou passando por uma prova aí, por uma guerra. O que é? Não, rapaz, ora para que... Irmãos, o crente não luta por uma vitória, ele já luta com a vitória, você está entendendo? Bate assim, está tudo debaixo dos meus pés. Só que, é que eu estou passando por uma prova. Eu estou passando por uma prova. E aí leva a recuperação e não sabe por quê. Em tudo a honra é para Deus. E por último, volta lá no texto principal, Salmos capítulo 100, versículo 4. Diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Diga assim comigo: ações de graça.
O texto de Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14, diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Quem pode dar um glória a Deus aí? E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí, irmão? Verdadeiro adorador, que o adora em espírito e verdade. Nós fomos chamados e nascemos para adorar ao Senhor, meu irmão. Nascer para adorar o Senhor está muito além do que um estado, sabe, do que eu estou fazendo, de como eu estou fazendo. Tem que ser algo natural. Faz assim, ó, assim como eu respiro, assim eu deveria adorar o Senhor. Você está entendendo? De igual modo, se você sem ar, você não é nada. Assim também, sem Deus, nós não somos nada. E se você não entender a adoração de fato, o que eu estou falando, você vai fazer de uma forma errada. Sabe para quem? Para homens. E a palavra do Senhor diz que tudo quando formos fazer, fazemos como ao Senhor, não a homens. E aqui há um grande problema, porque em algum momento até começamos bem fazer para o Senhor, daqui a pouco o nosso coração começa a distanciar. Sabe? Quem é que trabalha com construção, o Barney está aqui, o Rafael está ali, sabe? Os irmãos que conhecem. Você faz toda casa tem um fundamento. E é tirado o nível, né? Pedro também está aqui, que sabe de corte de morro, enfim. Tem que dar exato, senão a coisa fica, depois de pronta, fica feia, fora do esquadro. Mas quando está começando, é difícil você ir ver isso. Tem pecados em nós que o começo dele não é grande, irmão. Por exemplo, você acha que a rebeldia é do dia para a noite? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você acha isso? Não? Você acha que a semente de discórdia, ela nasce assim, pronto? Nasceu hoje? Não, irmão. Ela já está ali, ela só é regada. Toda pessoa que sai dos caminhos do Senhor e de repente ela muda totalmente a sua ação. Poxa, fulano de tal foi para o extremo. Foi? Ah, é? Mas na verdade o que segurava ela era Cristo. Era a vida no Senhor. Era a unção que ela carregava, era aquele ambiente que ela tinha. Mas o que ela fez? Ela começou a se levantar contra isso, fazer aquilo outro, e hoje foi para o extremo. Sabe o que isso quer dizer? São só sementes que existiam de um velho homem que não morreu e não deixou o novo homem que é Cristo Jesus habitar dentro de nós. Porque uma pessoa que é convertida literalmente com um encontro com Jesus, ela muda até a sua forma de falar. Um encontro com Jesus muda tudo na vida de um ser humano. E se as práticas do passado tentam voltar, é porque tem alguma coisa que está dando brecha. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa precisa ser consertada. E quer ver uma coisa? A própria palavra fala que Jesus disse assim: ó, toda raiz que meu pai não plantou vai ser arrancada. Quem crê assim em nome de Jesus? Eu queria que você ficasse de pé, hein? Ainda em Colossenses, grupo de louvor pode vir aqui. Só que no mesmo capítulo 1, versículo 16, para terminar, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, aos visíveis e aos invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quem pode dar um glória a Deus bem alto? Levanta seu dedo assim como um profeta do Senhor e vira para a pessoa do seu lado e diga assim: inclusive você. Fala para 2, 3 pessoas assim, ó, inclusive você. Quantos aqui entenderam o que é nasceram para adorar o Senhor? Quantos aqui entenderam isso? Nós nascemos para adorar o Senhor, meu irmão. Nós não nascemos para perpetuar o que nós achamos.
Nós não nascemos para perpetuar, sabe, uma visão humana. Nós não nascemos para trazer uma realidade humana. Nós nascemos para trazer a realidade do céu na terra. Você entendeu isso? Você não nasceu para trazer uma realidade do que você acha. Você nasceu no Senhor para trazer a realidade do céu na terra, porque Cristo habita em você. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor.